Reciclagem da Visão. Meu povo, estamos de volta. Agora são 22 horas e 11 minutos. Vamos cumprimentando os nossos convidados para dar aquela aquecida já, né? Temos de um lado aqui Vinícius Oliveira de Gramado, Rio Grande do Sul. Gramado, uma cidade turística, né? Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos do programa Novos do Reino, ao ministro também, ao Heriberto, a todos os ouvintes da TV Menorá. Que Deus possa nos edificar com esse programa e que seja algo edificante para o nosso crescimento, tudo aquilo que a gente vai compartilhar nessa noite. Boa, Vinícius. Temos o Verno aqui de Dom Pedrito, que já vai mais lá para as fronteiras, né, Verno? Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, boa noite aos presbíteros, ao apóstolo Sérgio e o pessoal da mesa aí a todos. Deus abençoe. O pessoal nota aqui que a gente faz um rodízio aqui no Reciclagem da Visão, né? A gente pega os presbíteros aí que já estão um tempinho sem participar e vem aqui, né? A não ser o Heriberto, o Luciano e o Sérgio estão quase sempre presentes aqui conosco. Ele se escala, né? Heriberto, Cachoeira do Sul. Boa noite, Heriberto. Amém. Quem está escalado toda semana é o que mais precisa, né? Então vamos lá. Deus abençoe a todos em nome de Jesus esse programa. Aí, boa. Ok, pessoal, já tá aguardando, né, o que a gente vai falar. Tivemos ontem um culto mundial, foi falado sobre o guiar do Espírito, né? A gente tem que deixar as nossas vontades de lado, o nosso jeitinho de ser, as nossas opiniões, né? Ah, deixa eu ensinar aqui o que foi, o que meu pai me ensinou, o que meu avô me ensinou. Não, o Espírito veio para renovar, ele veio para tomar conta, né, da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa alma. Eu queria que o Vinícius, então, começasse, né, esse bate-papo trazendo um pouco aí, Vinícius, do culto mundial de ontem. Eu creio sim que é muito rico, né, que Deus falou ontem, e também esse versículo que foi falado ontem está no último capítulo do livro Consagração, né, cita também. Eu vejo assim que a gente precisa dessa iluminação, e Deus precisa descortinar no nosso coração essa verdade. Como o ministro falou ontem, que somente quando a gente tem a habitação do Espírito é que a gente pode ser iluminado por Deus. E eu vejo assim, até me lembrei, né, ouvindo o culto, e hoje também estava pensando nisso, aquele louvor que diz: grato serei porque Deus não me mostrou quem eu sou antes da hora. Então eu vejo que Deus, ele faz essa obra de iluminação aos poucos no nosso coração, para realmente mostrar quem nós somos, quem é Deus e o que nós precisamos mudar por meio do princípio que nós estamos recebendo. E eu vejo também na minha vida e na vida dos irmãos também que a gente conversa, que somente Deus pode trazer essa revelação para nós, dentro do nosso coração. Por mais que a gente assim compartilhe a palavra, por mais que a gente fala para os irmãos, ou a gente está ouvindo a verdade, mas se verdadeiramente Deus não operar no nosso coração e nós não nos abrir para dar essa liberdade para o Espírito fazer, a gente não vai conseguir. E também uma coisa assim que me toca, assim, me chama, é que Deus vai revelando isso aos poucos, porque a gente não consegue suportar essa iluminação que Deus pode fazer a qualquer momento assim na nossa vida. Porque a luz é tão intensa que eu creio que a gente não suporta essa iluminação instantaneamente. Então Deus vai trabalhando aos poucos, mas lento e progressivo. Claro que a gente percebe assim que tem momentos que Deus trabalha fortemente assim, nos coloca por terra, né? Que a luz é tão forte, que nem foi com o apóstolo Paulo, que a iluminação foi tão grande que ele logo se arrependeu e se jogou e recebeu aquela revelação de que Cristo era autoridade. Então eu vejo que cada um Deus trabalha de uma forma diferente, mas nós precisamos assim nos abrir para esse convencimento que só o Espírito, por meio da palavra que habita, pode trazer para nós. E eu vejo que a gente precisa ter essa consciência tanto da vida, da habitação do Espírito, que eu creio que a gente ainda falha e tem deficiências nisso, em crer nessa habitação. Porque eu vejo assim, né, por mim, se eu realmente tivesse essa luz que o Espírito habita em mim, eu já teria abandonado muitas práticas pecaminosas e teria deixado de fazer a minha vontade. Então, mas também por outro lado eu vejo assim que mesmo eu não tendo ainda toda a luz como deveria ter, eu vejo que a consciência ela está ali ativa sempre, né, irmãos?
porque quando a gente vai ferir algo que vai contra Deus, o Espírito já nos chama atenção e já faz a gente retroceder. Mas eu vejo ainda que tem muita coisa para avançar, tem muita luz ainda para entrar, embora nós já recebemos assim muito da parte de Deus, né? Exato. Verno, entra aí no assunto. Compartilha com nós um pouco também. Amém. Né, a parte do amor de Deus ali que foi falado ali dos 4 elementos, né, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, e mais, né, um novo Espírito, né, que entrou em nós, né, e algo assim que essas mensagens trazem para nós, para a gente se antenar, né, na vida dos irmãos, na vida da igreja, assim como foi tratado ali dos vasos de desonra, né, e algumas pessoas, né, na nossa vida, na vida da igreja, né, elas vão ser usadas, né, para fazer coisas erradas, para talvez até xingar o presbítero, xingar os irmãos mais velhos, principalmente ali. E nós temos que saber que tudo é do Senhor, né, e que tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus. É um ensino que veio assim para, eu creio assim, para nos fortalecer e nos antenar para saber como trabalhar na vida da igreja. E não adianta a gente achar que sabe todas as coisas, né? Porque a gente vai, às vezes tu esquece, acontece uma coisa e você age de uma forma talvez errônea, né, com os irmãos. E assim é um lembrete quase cada semana, né, para a gente estar sempre antenado, né, com as mensagens para trabalhar com o povo de Deus. Amém? Verno, sabe que isso que tu falou é importante porque surge muito dessas adversidades, né, na vida prática aí da igreja. Eu queria que o Heriberto entrasse nesse assunto, né, Heriberto? Como é que a gente reage aí perante uma situação dessa, onde a gente está, né, num momento de consagração, né, buscando o Senhor, aí na própria igreja ali, dentro do corpo de Cristo, surge esses problemas, embora todo mundo esteja buscando a mesma coisa. Como é que faz aí para se manter dentro da linha? Faz nada. A gente não pode esquecer que tudo aqui é uma luta do diabo contra Deus, né? De Deus para derrotar todo o império das trevas. E se eu dissociar o meu enfrentamento diário, seja meu com os meus irmãos, dos meus irmãos para comigo, do mundo gentil para com a minha vida, de todo esse universo de possibilidades que nos cercam, se eu dissociar isso do centralismo assim, de Cristo e a obra de edificação do reino, aí eu estou ralado. Então, por isso que eu não posso fazer nada em relação a essas coisas, porque elas fazem parte do plano que Deus tem de estabelecer Cristo como um governante universal de fato e de verdade, né? Esse olhar nosso como membros do corpo de Cristo sempre tem que estar nesse enredo central de que existe um noivo e existe uma noiva e uma obra acontecendo. Então, a minha vida pessoal, minha família, meus relacionamentos, finanças, tudo converge para Cristo e a igreja. O que está fora disso são coisas passageiras que não vale nem a pena eu me preocupar com isso, né? Então, eu vejo que nós não temos nenhum problema, exceto falta de crescimento e desenvolvimento da vida de Deus nos nossos corações. É tipo uma imunidade, né? Que todas as bactérias e vírus que estão no corpo aproveitam a oportunidade quando as defesas baixam para alcançar vantagem sobre a vida do ser humano. Então, a pessoa que tem boa saúde, ela vai ter possibilidade também desses enfrentamentos na vida natural. E no nosso momento aqui no reino de Deus, a gente só precisa de uma coisa, focar que Jesus é o centro desse plano e todas as coisas que acontecem comigo fazem parte desse processo do Senhor me levar a ser uma auxiliadora idônea. Só isso. Perfeito. Redes sociais aí, tem alguma coisa, sabe? Vamos lá. A gente tem a participação de vários irmãos aqui e a gente comentou antes sobre os dias que se aproximam, né, dos momentos de glória, e teve um pessoal aqui que disse que estará participando, né? A Eliana Silva diz aqui, ó: boa noite, amados de Jesus, São Paulo ligadinho, estaremos por aí em Cachoeira do Sul
dia 8 de fevereiro, e até lá. Alô, São Paulo. A gente não tem comentários ainda sobre o assunto, então se vocês assistiram o culto mundial, né, coloca aí o teu regar, aquilo que o Senhor falou contigo. Ok, eu quero abordar aqui um assunto com o Vinícius um pouquinho. Sei que o Vinícius trocou, né, de cidade já faz um tempo, e eu queria saber pro Vinícius aí como é que tá sendo as experiências aí de mudança de cidade, coisas que o senhor trouxe pra ti, aí, experiências novas, Vinícius. Muita coisa, né? Mas graças a Deus que o quebrantamento não para, né? A cidade muda, mas o quebrantamento é o mesmo. E uma coisa assim, né, que eu tava pensando aqui agora, quando Deus trouxe aqui para Gramado, quando a gente troca de cidade, é muito comum a gente, assim, ter muitas coisas no nosso coração e talvez a gente não percebe. E eu percebi também que no meu coração, conversando com alguns irmãos, até o irmão Sérgio também compartilhou em alguns momentos, e eu pude examinar, assim, como a gente acumula muita amargura no nosso coração, dependendo dos ambientes onde a gente está. Talvez a gente nem sabe que a gente está com esses sentimentos, mas está incubado. E aí, vindo para cá, assim, Deus começou a fazer uma obra, assim, de libertação, nesse sentido de tirar todo o lixo emocional do coração. Não sei se está pronto a obra ainda, né, irmãos? Porque a gente não pode, assim, dizer, está pronto aqui. Não. Porque cada momento, cada cidade é um tratamento que Deus faz e a obra Deus vai realizando. E algo que me ajudou, assim, muito foi meditar sobre a vida de Davi e Simei durante ali um período que o irmão indicou, para buscar ali a revelação de Deus de como limpar o coração nesse quesito. Isso, assim, me ajudou tremendamente a conseguir liberar perdão ou pedir perdão para alguns irmãos, porque a gente nem percebe quando a gente está sendo enganado pelas trevas. E eu pude perceber que Deus me trouxe para cá. Claro que Deus está trabalhando em algumas áreas aqui agora. É uma obra nova, são pessoas diferentes, é uma cidade completamente diferente, que tu olha assim, né? É tudo lindo e maravilhoso, que nem eu estava falando com alguns irmãos ontem. Mas a gente vê assim que isso é só uma maquiagem, porque tudo é falso. É só uma aparência de que tudo está bom, tudo está lindo, e na verdade é que nem aquele versículo que fala, né? Por fora nós somos maravilhosos, mas por dentro somos como um sepulcro. E é bem isso assim que Deus está mostrando aqui agora para mim. Nós temos uma aparência assim de santidade, uma aparência de espiritualidade, mas na verdade por dentro Deus tem que fazer uma obra assim para restaurar muita coisa mesmo. E Deus me mostrou assim os sentimentos que eu estava cultivando sem saber que eu estava cultivando. Alguns irmãos vinham e falavam assim comigo, irmão, senti uma coisa estranha aí, tem um sentimento de amargura aí que não está resolvido. E eu pensava, mas Senhor, eu acho assim que não tem nada. Mas estava lá, irmão, e Deus teve que me arrancar de onde eu estava, me colocar aqui e fazer uma obra assim completa. E algo assim, né, irmãos, que até tem no aperfeiçoamento de santos, né? A gente pode pegar obras assim, cidades em níveis diferentes, né? Ou do zero, ou tem que dar continuidade naquilo que já tem ali. E eu vejo assim, como é difícil a gente chegar num ambiente, numa cidade, e tu se ambientalizar naquele momento ali, conquistar aquele povo, na verdade tem que se humilhar. E eu vejo assim que é isso que Deus está fazendo assim comigo aqui agora. Eu tenho que me humilhar para conquistar as pessoas que Deus conquistou nessa cidade e também para conquistar novas pessoas. E isso tem sido um desafio assim. Graças a Deus que de tanta gente dobrar o joelho, Deus começou assim a apontar assim frentes novas, pessoas novas já estão começando a chegar. Mas eu vejo que isso é um desafio interno que eu tenho e Deus está rompendo isso aqui agora. E Deus está fazendo aí eu viver uma novidade na obra. Boa, Eu Vinícius. não tinha experimentado isso ainda, né? Vamos lá, então tem comentários aqui, ó, do Joseva Santos, colocou, verdade, o salmista Davi diz no Salmo 23, verso 6, que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e o cálice transborda. Hoje estamos em uma mesa e os inimigos estão dentro de nós. Revista Especial deixou assim, será que ao vivermos independentes do Espírito de Deus,
teremos chances de sermos mais felizes do que outras pessoas que têm muita comunhão com a palavra. Deixou uma reflexão que provavelmente é sobre o culto mundial também, né? Tem a ver com esse assunto. A Lisele e Franciele Santos disseram assim, ó, a mesma experiência que o irmão Sérgio teve em relação ao espiritismo, estava no local e o Senhor me iluminou, e aquilo se tornou algo abominável, e ali eu vi a palavra de João 8:32 acontecer. Aqui Pode ir. A Eliane Silva comentou aqui também que o Senhor estava mexendo mais profundo, porque sentiu o mesmo que o irmão Vinícius compartilhou. Há sentimentos que não foram aniquilados totalmente, e Deus limpará com seu alvejante celestial. Glória a Deus. Aqui no Facebook o pessoal tá empolgado com os 7 dias de glória. Então vou ler alguns comentários aqui. Vai lá. Estamos orando juntos, faltam 10 dias para termos momentos que elevarão o nível espiritual de todos que amam a Deus. Está chegando o 7 momentos de glória, que vai do dia 7 a 12 de fevereiro de 2014. E aqui o Wilson deixou também uma listinha, né, com os dias, as datas, tudo os horários pro pessoal que tá no Facebook. Aí a gente também teve um do Paulo Silva, que deixou assim, ó: graças a Deus, nosso Pai, a nossa passagem aqui já conseguimos adquirir para estarmos na comunhão com os irmãos nos 7 dias de glória no mês de fevereiro. Mas que tal? Então você tá vendo, é a movimentação do povo, né? Tu que não te organizou ainda já começa a movimentar. Não é nessa quarta, assim na próxima, 7 de fevereiro, está começando estes eventos aí maravilhosos por Cachoeira do Sul. Muito bem. Sobre o culto Cachoeira, foi uma mensagem que teve sequência no culto mundial. Queria convidar aí os presbíteros a trazer aquilo que o Espírito iluminou eles, de como purificar a igreja, sair desse estágio genérico assim de religiosidade, de tradição religiosa que nós estamos vivendo, para um culto realmente, uma adoração e um culto no Espírito. O que a gente tem que se aproximar do modelo original, que é a igreja primitiva. Estamos muito aquém daquilo que está revelado ali. E o que os irmãos podem trazer aí, do que Deus tem mostrado para vocês, do que precisa ser feito de maneira coletiva no corpo, para que haja esse ajuste. Vamos começar com o Verno. Não, eu creio assim, irmãos, que claro que a parte, eu creio assim, que mais encosta com Cristo seria a consagração, né, que a gente já está estudando, oração, intercessão, a fé, né, para recuperar a fé, né, trabalhar junto tudo isso, né, para conseguir chegar nesse estágio, né, de realmente, né, chegar a um ponto de adoração em espírito e em verdade, né. Eu creio que é uma coisa que todos nós queremos, né, e todos nós pensamos nisso e até tentamos aproximar isso, né, a gente muito comenta aqui sobre isso, né, sobre essa verdadeira adoração, que essa igreja, né, que nem diz o irmão sempre, né, que é o que está mais perto, né, do Evangelho, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, mas ainda falta, né, ainda precisa mais. E a gente sempre sabe disso e busca isso, né, e tenta batalhar em cima disso. Mas que nem o irmão falou ali no coletivo, eu creio que é isso, né, de continuar batalhando junto, né, na consagração e na busca pelo Senhor e orando bastante, né, porque é só Deus que pode realmente fazer uma obra em nós, né, para sair das falsas doutrinas, dos enganos e tudo mais. Amém? Amém, Vinícius. Eu creio sim que a gente tem que só se humilhar e obedecer aquilo que Deus já trouxe. Voltar, retornar à simplicidade de como era na igreja primitiva. Aqueles homens ali da igreja, eles simplesmente ouviam e obedeciam. Eles tinham experiências de fé. E eu creio que sim, para Deus destronar, para retirar essa religiosidade do nosso coração, a gente precisa retornar à simplicidade devido a Cristo. Porque a gente, sim, tem muito conhecimento, e esse conhecimento, assim, a gente não conseguiu colocar ele na totalidade na prática. Então, se pegar a mensagem, se pegar os exemplos do passado, a gente vê, eles ouviam e se humilhavam para fazer aquilo. Mesmo eles não tendo capacidade, não tendo destreza, eles iam contra a sua vontade para obedecer a Deus. E eu vejo isso
falo por mim assim, que eu preciso abandonar minha vontade para que Deus possa realmente fluir aonde quer que esteja, no local que Deus me coloca. É isso aí, é abandonar minha vontade e retornar à simplicidade a Cristo e obedecer o modelo que Deus trouxe. Heriberto? Olha, irmão, o estouro de cada pipoca é que enche a panela, né? Quando a gente olha assim uma panela com as pipocas lá no fundo, a gente vê que para ela ficar cheia e toda branca, cada grão ali, vou dizer que ela é responsável, né? Mas ele tem o seu papel para que aquele recipiente fique todo branco. Então isso é maravilhoso no corpo de Cristo, porque Deus comissionou cada pessoa a ter uma responsabilidade pessoal de separar a sua vida, né, em consagração e oferta para esse Deus. E, infelizmente, irmão, assim, né, eu utilizo, né, o evangelho como um instrumento de defesa do meu ego, não permitindo que esse fervor do Senhor, para que eu me torne totalmente alvo, ele tenha efeito em mim. Então, quando a gente fala assim das falsas doutrinas, né, o que é o uso a palavra de maneira que eu venha defender os meus interesses e faço todas as coisas converger para o humanismo, onde eu mesmo estou no centro de todas as coisas aqui na igreja. E a gente vê que lá no Éden já Deus colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que no centro do jardim estava a árvore da vida. E hoje, quando eu olho para a vida, minha vida cristã, para a igreja, né, esse posicionamento assim de referência de que Cristo é o centro de todas as coisas falta. E se Cristo não é o centro, abre oportunidade para ter uma série de ensinos estranhos, né? Onde eu posso colocar as finanças, os relacionamentos, o bem-estar psicológico, humano, na frente do interesse principal do nosso Rei Jesus, que é edificar uma igreja. Então, eu tenho a minha responsabilidade, eu creio que assim, isso é maravilhoso, digo novamente, porque cada pipoca da panela tem a sua responsabilidade para que a panela fique toda branca, né? Então eu tenho que ir para esse Senhor, com a minha vida, né, com uma oferta para Ele, e que pela misericórdia, irmão, essa obra aconteça em mim, aconteça nos meus irmãos, aconteça em alguns, e que esses se tornem um modelo de pessoas, de filhos de Deus, para serem, não copiados, mas que haja um desejo no coração dos demais, também não de ser como eles, mas de ter a vida de ressurreição resplandecente através de si mesmos, né? Como ontem também foi trazido, que o mundo todo tem um desejo de ver a glória de Deus através de homens caídos e pecadores. Eu creio que é isso. A gente percebe que eu que observo a igreja há muitos anos, né? Eu olho muito para a igreja primitiva, quais eram os princípios manifestados, não a escritural. O que eles faziam? Eles não tinham a revelação, a iluminação, o alimento espiritual que nós temos. Analisa todos aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, e ali todas as pipocas estouraram simultaneamente, né, no mesmo momento, porque as pipocas elas eclodem no mesmo momento, né? Ela não é um aqui, uma lá, né? É tudo junto. Isso é uma característica da igreja primitiva, se todos se encheram do Espírito no mesmo momento. Eu creio que vai chegar esse momento que Deus vai preparar para o nosso mover aqui, o corpo de Cristo, que vai ser assim também. Agora, eles não conhecendo praticamente quase nada das revelações profundas das cartas de Paulo, que realmente trazem a formação do corpo de Cristo e a restauração do Senhor, eles tinham uma coisa muito importante: a simplicidade e a humildade de se mobilizar pelo comando, o exemplo que Cristo deixou.
eles não tinham onde estudar isso. Eles olharam como Cristo fazia. Então Cristo levantava e ia para os pecadores, todos os dias. De noite ele ia orar, no Monte das Oliveiras. No outro dia de manhã já estava ensinando e já curando pessoas, libertando pessoas. No outro dia se repetia a mesma coisa. Então eles copiaram esse estilo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não viviam a falsa doutrina naquele início da igreja em Jerusalém, porque os princípios que Cristo mostrou para eles, embora já tinha ensinado, mas foi pela mobilidade do Senhor. Coisa que nós hoje esquecemos completamente. A gente fala em consagração, fala em meditar na palavra, a gente fala em santificação, tudo, mas esquece que tudo vem pela mobilidade, né? Porque o corpo de Cristo ele é dinâmico, ele tem funções, ele é produtivo. O que está faltando para a igreja é uma experiência de mobilidade, de arriscar, de fazer coisas que a nossa carne não quer fazer. É visitar pessoas, é entrar nas casas, é orar pelos doentes, pelos enfermos, é conversar com as pessoas nos locais de trabalho, desenvolver relacionamento. Isso é a mobilidade, é contatar pessoas. E a igreja parou com isso. A igreja está só engordando com o alimento espiritual, mas não tem mobilidade quase, de forma geral. Então eu vejo essa deficiência. Hoje um programa do Rio de Janeiro foi muito interessante. Eu recomendo para as pessoas assistirem o programa hoje do Rio de Janeiro. Foi muito falado sobre isso lá. E agora eu coloco essa minha observação da igreja para que vocês possam aí comentar também agora. Bem interessante isso que o irmão trouxe aqui, porque até em relação, né, diz que eles observavam a vida de Jesus para então realizar aquilo que o Senhor tinha ensinado. E aí hoje a gente vê que a palavra nos instrui, mas talvez nós como congregação a gente espera movimentações externas para fazer algo, sendo que o Senhor já nos dirigiu, né? E nos deu o seu Espírito. Como vocês observam isso na igreja? Que as pessoas realmente têm essa necessidade de ficarem sempre esperando que façam? Ou Deus tem movimentado em alguns corações essa unção interior para realizar aquilo que Deus já ensinou? Vernon. Não, assim, eu creio que até tem algum começo, assim, que tem irmãos, assim, que já estão compreendendo, né, mas ainda falta, né, ainda falta esse início, né, para começar a fazer esse trabalho, né, então quase sempre sobra só para os irmãos mais velhos, né, que nem nós, eu e minha esposa, né, mas também, conforme estava ouvindo ali o apóstolo, né, muito longe daquilo que o apóstolo estava colocando para nós, né, e a gente não faz isso diligentemente, né, todos os dias eu faço aquilo, né, conforme Jesus fazia, né, então é muito abaixo, né, daquilo, né, e nesse trabalho de ir visitar as pessoas, né, de fazer visitas, de acompanhar, né, tu vai ter boas experiências, né, que a gente chama de boa, né, porque tudo é bom, né, e também tu vai arrumar muita encrenca, né, e coisas que vão acontecer ali que você, às vezes tu tá enfiado ali numa guerra, né, de famílias, de pessoas, né, e que você tem que saber levar também, né, mas muito abaixo, irmãos, assim, daquilo que o apóstolo estava colocando para nós, que Deus nos ajude, né, a aumentar, né, essa diligência, né, conforme Jesus fazia. Vinícius? Eu vejo assim uma experiência que eu estou tendo aqui. Nós tínhamos aqui o Dia da Bênção, né, como também tem em Cachoeira, e eu via que aquilo não estava sendo produtivo aqui porque nós não nos mobilizávamos, a igreja não ia e trazia os necessitados. E orando assim ao Senhor, Deus fez uma obra, que a gente fez uma ação social num bairro aqui da cidade. E antes de começar essa ação, a gente foi lá convidar as pessoas para participar. E o incrível que pareça, irmãos, o resultado disso foi tão bênção, que hoje nós temos o dia da bênção, não é as pessoas que vêm no templo receber oração. Nós vamos até nas casas das pessoas
tem um irmão aqui que mora num bairro e tem bastante conhecidos, e ele está oferecendo da gente ir até lá e orar pelos necessitados. E isso, sim, eu vejo que Deus abriu essa porta aqui, e hoje, sim, a gente vai 6, 8, 10 casas aí, e já está para começar grupos familiares, discipulados novos, não porque as pessoas vieram para a igreja, mas porque a igreja foi até o bairro e entrou dentro da casa das pessoas e orou pelas pessoas. E eu vejo assim, desde o primeiro, assim, de algumas casas que alguns recebiam e o familiar ficava receoso. E de tanta gente repetir aquele ato de ir semanalmente orar para aquelas pessoas e se colocar à disposição para ajudar, hoje aquelas pessoas que estavam redias, elas estão começando a se abrir para a palavra de Deus também. Então, o que eu mais estou incentivando aqui os irmãos e de ir até nas pessoas, nos conhecidos, os amigos, vizinhos, e vamos oferecer oração para as pessoas, porque Deus está fazendo a obra, não porque as pessoas vêm na igreja, mas porque a igreja tem que ir até eles. E essa experiência, assim, está me enriquecendo muito, porque Deus está dando essa experiência de ir até a pessoa, para os irmãos que estão indo junto comigo, Deus está enriquecendo eles, dando experiências, fazendo eles sair da timidez, incentivando eles a orar pelos doentes também, porque tem sempre aquela coisa, né? Vamos deixar para o irmão orar porque o irmão sabe mais. Não. Você vai orar, você vai colocar a mão na cabeça da pessoa e Deus vai usar vocês aí para curar também. Então, eu estou nesse momento, assim, essa experiência pessoal, né? Perfeito. Heriberto. Amém. Bom, acho que o Espírito Santo fez um strike aí nessa noite, né? Esse comentário do irmão aí colocou todos os pinos por terra, né? O que eu recebo, né, desse compartilhar do irmão é que a gente não foi chamado para entender o amor, mas para amar. Não foi chamado para entender o dízimo, mas para dizimar. Para entender o evangelismo, mas para amar os perdidos, que é a vida do Espírito na prática, né? No dia a dia. É isso que vai contar no final de tudo. Não se a gente conheceu os princípios, mas se os princípios guiaram os meus passos na caminhada da fé. Perfeito. Agradeço aí aos nossos presbíteros e sabe que me veio também sobre uma das mensagens que foi falado, né, nessas semanas aí, sobre Davi, né? Isso ministra muito o estado hoje que a igreja está passando, aquele momento onde ele arrumou um problemão, né? Ficou ocioso, parou de combater os inimigos, né? A visão ficou obscurecida, não conseguia mais enxergar, né? Só que como ele se alimentava muito de Deus, ele foi resgatado. Ele escutou Natan, né? Que ministra, né? Naquele enredo, Natan pode representar o ministério da palavra. Se você está passando por um momento assim, creio que a maioria da igreja está passando por isso, que está num estado ocioso, volta para a palavra e volta a praticar, né? Porque quando Natan falou com Davi, ele recebeu a luz e voltou, né? A combater por Israel, voltou a combater os inimigos, né? A eliminar os inimigos que estavam contra Israel. Então, creio que várias pessoas aí tiveram experiências, né, com esses compartilhares aqui, conforme o pessoal foi comentando, e eu sou grato por isso, né? Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com os irmãos, e a hora, sim, de ir, né? A igreja tem que sair das quatro paredes e alcançar aquilo que Deus tem como objetivo. Tá, aí, boa. Obrigado, Vinícius. Verno, valeu. Amém. Que Deus abençoe a todos e continue enriquecendo a todos, em nome de Jesus. Aí, grato. Heriberto, muito obrigado por mais uma participação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito rico hoje. E eu só queria deixar um compartilhar assim, irmão, eu nunca posso esquecer que isso que Deus está falando é para mim. Eu mesmo que estou aqui e todos nós que estamos aqui ouvindo isso, né? Dentro de mim já tem alguma coisa que levanta e diz assim, não, isso é para a igreja, né? Mas onde está a igreja? Está aqui todo mundo sentadinho com o microfone na frente. Deus está falando com nós hoje, nós mesmos, tá? Deus abençoe. Obrigado, Heriberto. Tá aí então, você que tem comentário, deixa aí que temos mais uns 2-3 minutos até encerrar aqui. Agradeço também ao ministro da palavra por mais essa participação no Reciclagem. Sérgio, Deus te abençoe. Deus abençoe, muito obrigado. O Senhor fortaleça a todos e abençoe.